A informação é urgente, eu quero poder falar de maneira mais aprofundada sobre ela, mas eu não vou fazer rodeios não, já está aí na sua tela. Resende acerta a sua saída do Esporte Clube Bahia. E a gente, antes de falar qualquer coisa, até porque eu fui muito enfático depois do pênalti cometido perante a equipe da Juazeirense, em um jogo que a gente separou para poder assistir como um entretenimento e acabou se estressando de maneira excessiva. Falo por mim, mas acho que falo por muitos também, pelas condições do gramado, pelas condições do estádio, pela questão da torre, e também por questões de campo, como arbitragem precária, como o pênalti cometido por Rezende. Não tem por onde correr, não tem por que dar voltas, né? E eu fui bem contundente e falei sobre as consequências que a gente pode ter ao longo dessa jornada, dessa temporada em que queremos dar um passo a mais, por ter ainda limitações escancaradas dentro do plantel. Uma medida foi tomada após isso, obviamente não foi tomada porque eu falei isso por conta de um apelo da torcida. Se o acordo foi selado hoje é porque já vinha sendo desenhado algo há algum tempo e agora se concretizou. Gabriele Gomes e Juan Melo, do GE, trouxeram a seguinte informação agora há pouco, tem pouquíssimo tempo. Bahia acerta a saída de Rezende para clube da China. Veja detalhe, jogador de 31 anos, depende de aprovação nos exames para assinar com Qingdao West Coast. Vamos lá ver o que tem aqui de detalhes nessa informação, porque a gente tem que falar também sobre questão de suposta reposição e tudo mais. O Bahia acertou a transferência do volante Rezende para o Qingdao West Coast da China. No tricolor desde 2022, o jogador viaja para fazer exames e assinar em definitivo com o clube. O acordo pela transferência foi fechado em até 1 milhão de euros, o que corresponde a cerca de 6 milhões de reais, entre valor fixo e bônus. O Bahia não pretende fazer a reposição para a saída do volante de 31 anos. A chegada de Luiz Gustavo em 2025 foi pensada para a transferência de Rezende, que também atua na zaga e chegou a ser alvo do Fortaleza na temporada passada. Rezende é um dos jogadores com mais tempo de Bahia. Ele chegou ao clube em 2022, ano em que foi titular do tricolor na campanha do acesso para a Série A. Ao todo, o jogador tem 160 partidas disputadas pelo clube, com 9 gols marcados. O último jogo de Rezende pelo Bahia foi no domingo, quando o tricolor usou um time alternativo no empate em 1-1 com a Juazeirense no Adalto Moraes. Bom, vou deixar a foto do nosso querido Rezendão aqui na tela para poder falar sobre esse assunto, porque eu acho que assim, temos tópicos, né, importantes aí para poder destacar a respeito desse assunto. Deixar aqui a manchete para poder ficar mais ilustrado. Primeiro tópico, né? O primeiro ponto que eu acho relevante a gente abordar. Apesar dos pesares dos próximos pontos que eu vou destacar, eu queria falar antes disso. Rezende foi um jogador importante para o Bahia. Rezende participou de um processo de transição para o Grupo City, diria eu, fundamental. Subiu com o clube sendo uma peça-chave, foi encontrado no Azures depois de um desempenho muito bom pelo Goiás e deu a sua contribuição. Sempre tímido, sempre discreto, sempre na dele, mas vestindo a camisa e respeitando a instituição. Em clássico zoava, brincava, fugia até um pouco do seu padrão porque se sentia confortável, se sentia acolhido, abraçado e parte integrante do que é o Bahia dessa década, né? Afinal de contas, ele está desde o começo dela, ali em 2022. Por conta de todos esses fatores e da contribuição técnica que deu até certo ponto, sobretudo na Série B, Rezende precisa ser lembrado, destacado e reconhecido pela sua trajetória. Então ele tem que sair pelas portas da frente, independente de qualquer coisa, independente do retrospecto recente, independente das irritações que ele causou a você, torcedor tricolor, como causou a mim também. Ele tem que sair pelas portas da frente. Então, eu acho que é mais do que oportuno homenagem, mais do que oportuno reconhecimento em rede social, mais do que oportuno mensagem de apoio. Eu acho que Rezende é um daqueles caras remanescentes de um Bahia que não volta mais. E ele fez parte desse processo e acompanhou até onde deu a evolução desse Bahia que não volta mais. Ponto. Segundo aspecto, como fala nosso querido mestre Evaristo de Macedo, é uma frase até popular dele. Se você tem jogador com limitações, eu vou falar assim para poder ser educado, dentro do plantel, uma hora você terá que utilizar.
Rezende, infelizmente, comprometeu no Bavi do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, no gol de Cáceres. Rezende, infelizmente, comprometeu em outras situações. Eu lembro no jogo contra o Flamengo, que ele faz uma falta desnecessária, entra meio atabalhoado no final do jogo. E já comprometeu em várias outras oportunidades. Pô, Everton Ribeiro também já vacilou em um momento ou outro, já comprometeu, já. Mas se a gente parar para analisar a proporção, Rezende teve menos tempo e em menos tempo tem comprometido mais do que outras peças. Em uma circunstância como essa, é importante, entre muitas aspas e com todo o respeito do mundo, se livrar. É importante encontrar um novo rumo. Porque é um paralelo entre o cara já não tá conseguindo entregar mais tecnicamente o que já entregou em outrora, não tá mais conseguindo acompanhar o processo evolutivo dos demais atletas que compõem hoje o plantel. Eu acho que um exemplo positivo, antagônico, é o de Acevedo, que evoluiu consideravelmente e tinha uma característica só de destruição. E em paralelo, além de não estar conseguindo render nesse nível, um jogador que de alguma maneira ali encontrou o teto, né? Ele podia atrapalhar mais e queimar mais ainda a sua imagem a ponto de sair pelas portas do fundo, a depender das circunstâncias, né? Porque a gente tá falando de clássico, de jogo contra o Flamengo, de jogos pontuais, mas podia acontecer uma final, podia acontecer uma decisão, podia acontecer um momento chave. E aí o cara que não dá para considerar um herói, mas que foi crucial, importante para em muitos momentos, poderia sair como um vilão. E não é esse o intuito, né? Então, para a gestão de carreira de Rezende e para também as projeções do Esporte Clube Bahia, que no final das contas é o que fica, é o que é mais importante, viabilizar um negócio como esse era necessário. E o terceiro ponto, e o mais legal da gente destacar aqui, a gente pode falar o que for, a gente questiona, a gente critica, nós queremos contratações, nós queremos um time forte, nós queremos dar logo esse passo a mais para poder buscar esse título expressivo, esse título relevante. Mas é inegável que o Grupo City sabe e sabe muito fazer negócio. Eu, no auge da minha angústia e irritação aqui depois do jogo contra o Juazeirense, falei que tinha que se livrar de qualquer jeito, emprestar para algum lugar, mandar para o time, rescindir contrato e tal, isso e aquilo. Mas tem gente muito mais competente, sóbria, né? Bem requisitada do que eu para poder fazer um tipo de negócio como esse. De um jogador que não está valorizado, de um jogador que não está conseguindo gerar o retorno técnico que já gerou em outrora, de um jogador que estava sendo escorraçado por parte da torcida, ainda gerar um retorno de 6 milhões de reais, sabe? Na moeda dos caras, para os caras é um valor que não é tão robusto assim, né? Menos de 1 milhão de euros, mas beleza, mas assim, gera 6 milhões de reais para o Bahia, um jogador que não estava dando retorno técnico, mas que o torcedor já estava querendo ver longe daqui. Então o grupo ainda consegue viabilizar um negócio com o cara desvalorizado, o que traz uma perspectiva sobre o caso Cauli, por exemplo, que está escanteado por decisão dele, inclusive também, né? Não sei, assim, o que está sendo exposto aqui é dele, mas talvez não seja só dele, seja uma decisão interna também da comissão e tal, não dá para saber. E naturalmente por conta disso ele se desvaloriza. E aí a gente fica com aquela expectativa de viabilizar uma troca, utilizá-lo como moeda de troca com um empréstimo de algum outro jogador e tal. Agora a gente vê que mesmo escanteado ainda tem como você manter um ativo valorizado e gerar algum tipo de retorno com esse ativo. Cauli, por exemplo, custou cerca de 13 milhões de reais para o Bahia. Se o Bahia fizer um negócio tendo um retorno maior do que foi investido, já está valendo a pena, né? Pelo retorno técnico que Cauli gerou, sobretudo em 2023, pela contribuição, mesmo que mais discreta nos últimos anos, 2024 e 2025, e nesse iniciozinho aí de 2026, e ainda vai conseguir ter um tipo de retorno sobre o atleta. Então, essa mobilização pela negociação envolvendo o Rezende traz essa perspectiva também de que podemos viabilizar um negócio ainda atrativo por Cauli. Bom, vamos aguardar e torcer para que assim Rezende consiga ir bem primeiro nos exames médicos, ser aprovado para poder ser contratado definitivo, se destacar por lá, se reencontrar por lá. É um cara que sai com carinho no torcedor, apesar de toda a irritação. Esse pênalti contra o Juazeirense eu acho que exemplificou, assim, ele faz o pênalti e logo depois se arrepende. Como ele realmente estava fora da órbita, não estava com a cabeça aqui, já estava entendendo que o seu ciclo estava chegando ao fim. E agora esse negócio está sendo viabilizado. Boa sorte para Rezende, que dê tudo certo e que ele seja reconhecido pela trajetória que construiu vestindo a camisa do Bahia em um momento delicado, um momento difícil. Bom, amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e traz nos comentários aí a sua opinião, que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?